Focados. Focados em lobisomem. Era o ano de 2017, na cidade de Frecheirinha, município de Tianguá. Roberto, que trabalhava em uma empresa de automóveis, vigiava na noite tranquilo, no seu ponto, tomando seu cafezinho e ouvindo no rádio como de costume. Indiferente, apareceu uma velha assim do nada, mas Roberto era muito distraído. Mas ficou ali atento a tal aparição. Como a empresa era aberta e só havia correntes cercando os carros, Roberto andava para lá e para cá. A velha falou: "Olá, senhor. Você tem um pouco de comida para me dar?" Então Roberto disse para a senhora que já era 1 hora da manhã e ele não tinha comida. A velha estava de cabeça baixa, quando de repente levantou. Roberto viu seus olhos estavam pretos, todos os dois super pretos, e ela saiu dali resmungando. Roberto perguntou o que ela havia falado. Ela então disse que tinha pena do Roberto e saiu. Ao sair, ele ficou olhando aquela velha até ela desaparecer diante dele. Assim, ele continuando seu turno da noite tranquilo, assoviando, quando ele de repente ouviu o casco de um cavalo correndo e batendo no chão. Ele ficou olhando e não viu nada, mas estranhou aquilo. Então ele disse: "O que será que é isso?" Falou ele todo assustado, ficou apreensivo e continuou de novo. Ele ficou ali olhando quando de repente ele viu uma criatura negra da cor da sombra da escuridão. Roberto se escondeu por detrás de um dos carros e ficou observando aquela arrumação pavorosa. Então Roberto exclamou e disse: "Mas o que é isso, meu Deus?" Pois ele nunca havia visto uma fera igual àquela. Era uma mistura de cachorro com urso e macaco, andando meio revestrez, todo desengonçado. Às vezes galopava, às vezes andava de quatro. E então, aquele bicho ficou de pé, cheirando o ar o tempo todo. O fedor era muito forte. Aquilo cheirava podre mesmo. Ele viu que seus olhos eram vermelhos. E então olhou para ele diretamente. Roberto chegou a gelar a espinha de tanto medo daquela coisa. Então Roberto olhou e novamente disse: "Meu Deus do céu, isso é um lobisomem, como nos filmes, mas é real", falou ele e lembrou daquela velha. Rapidamente então Roberto pegou a arma e pôs nas mãos, caso aquele lobisomem chegasse mais perto. Mas aquela criatura saiu dali em uma velocidade que ele não sabe onde foi parar. Roberto ficou impressionado no que havia visto. Tentou contar na manhã seguinte para Paulo, seu amigo, mas deixou quieto. Naquela noite, a lua não estava cheia. Estava serenando e então passou-se 3 dias depois do ocorrido. Ele estava na sala assistindo o jogo. Era às 10 horas da noite. Então, no seu bairro, nas Frecheiras, no meio, todos ouviram um uivo estrondoso. Roberto estava de boa e ouviu galopes e muito uivo.
Os cachorros começaram a latir e alguns vizinhos saíram para fora para ver o que era aquilo. Outros ligaram para a polícia. Eles estavam apavorados. Eles estavam apavorados com aquilo. E logo falavam: "É o tal lobisomem." A polícia chegou e falou: "Vamos entrar para dentro, para a sua segurança." O Tiago, que chamou a polícia, falou que rondava um bicho e ele não sabia se era onça ou algo assim do tipo. A polícia falou: "E já estamos na caça desse ser." Então pediu para que todos entrassem para dentro de suas casas. E ainda disse: "Vocês não sabem o que é." E todos fizeram o que os policiais pediram. Mas poucos deles ouviram os tiros e, mais longe, eles ouviram um uivo estrondoso. E de repente, mais tiros. Naquela noite, foi a noite do lobisomem. A noite mais aterrorizante de toda a vida do Roberto. Esse é mais um relato que conto para o canal e para o meu amigo Ibson, do Focados em Lobisomem, o caso do Roberto. Um forte abraço e sucesso a você. Existem pessoas que plantam mal sempre, mas se esquece que a lei do retorno, ela não falha. Me chamo Bial, moro em Resende, no Rio de Janeiro, e venho aqui contar um fato que aconteceu no ano de 2000 com o Rafael. Rafael era um cara perverso, brigão e viciado em drogas, que adorava bater em bêbados em botecos que frequentava naquela região. Havia várias passagens pela polícia, sendo elas por agressões, tentativa de assassinato e, inclusive, a um rapaz que morava em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Certa vez, a sua irmã Vanusa o acusou de ter furtado todo o pagamento do seu pai, o senhor Cristóvão, um ex-metalúrgico aposentado. A Vanusa sabia das suas dependências químicas e o acusou pelo sumiço do pagamento do seu pai. Rafael não gostou e espancou a sua irmã tanto, com vários socos e vários pontapés, que a deixou Vanusa quase que sem a sua visão, fora os hematomas que foram deixados no corpo. A polícia foi chamada, mas Rafael fugiu e ficou por um tempo fora. Mas logo depois, ele reapareceu novamente. Mas para o seu azar, quando os caras do tráfico o viram, deram uma sonora surra nele, que quase por pouco não o mataram. Expulsaram ele da casa de seus pais e ele foi morar em uma casa de dependentes químicos. Mas em uma certa vez, por uma certa ocasião, ele fugiu de lá na calada da noite. Pegou a estrada em direção à casa do seu tio Sávio, que tinha e morava num sítio. Seu tio deixou ele cuidando do local, pois ele jurou que havia mudado. Mas tempos depois, ele passou a frequentar um bar local. Certo dia, ele bebeu todas, bebeu tantas e cismou com um cara conhecido por nome de Bento. Discutiu com esse rapaz e deu um tapa em seu rosto.
O Bento tentou revidar, mas foi em vão. Tomou outros tapas, elevadamente com socos, que teve de ser socorrido pelo seu sobrinho. Dias depois, Rafael estava no sítio e escutou um barulho no portão e foi conferir. Acendeu as luzes da varanda e foi em direção ao portão. Viu o cachorro quieto, olhou de um lado ao outro e, a princípio, não viu nada. Quando então entrou novamente à varanda, ele fora surpreendido por um animal que partiu com tudo para cima dele, o rasgando seu corpo todo de uma forma brutal e cruel. Seu Ivo, morador vizinho, acendeu a luz do seu quintal e viu um animal que ele jurou ser um sanguinário e terrível lobisomem, que ali mesmo o matou Rafael, pois ao ligar a luz, viu seus olhos vermelhos que brilhava olhando para ele, coisa que não era de um animal qualquer, e sim uma fera maldita, cheio de ódio, que ao ver a claridade da luz, saiu em disparada rua fora, até desaparecer em meio à escuridão. E o jovem rapaz, o Rafael, havia perdido a sua própria vida. Bem, triste foi essa cena e a história, mas foi verdadeira e, felizmente, ou felizmente, se podemos dizer, o Rafael perdeu a sua vida. Uma boa noite a todos vocês.